Sobre essa audiência pública, eu separei alguns trechos para vocês, para que você tome a sua decisão sobre essa questão de vacinar a sua criança pequena. Eu também estou nesse processo de decisão, tá? E aí teve gente que falou a favor, teve gente que falou contra. Eu vou começar com a Marjorie Dalcini. Ela é diretora médica da Pfizer Brasil. Ela fala de todos os estudos que foram feitos com essa vacina para criança, faz um prognóstico, né, do que é esta vacina, fala também sobre a segurança para as crianças que serão vacinadas. Mais de 10.500 crianças até 5 anos de idade e mais de 9.000 crianças entre 6 e 19 anos de idade apresentaram uma síndrome respiratória aguda grave por Covid-19. Embora a taxa de mortalidade por Covid-19 em crianças seja substancialmente menor do que em adultos, houve um número maior, muito maior de óbitos por síndrome respiratória por Covid nessa faixa etária do que síndrome respiratória grave por outros tipos de vírus respiratórios. Uma nota de alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria, publicada no dia 28 de dezembro, chama a atenção que taxas de letalidade e de mortalidade associadas à Covid-19 em crianças e adolescentes menores de 19 anos são muito maiores no Brasil que as registradas em outros países, como Estados Unidos e Reino Unido, por exemplo. As crianças também podem sofrer sequelas pós-Covid-19 ou evoluir com doença grave, sendo também citada a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, uma das mais graves. No Brasil, até 13 de novembro de 2021, foram confirmados 1.377 casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à Covid-19 em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. E 27,4% desses casos aconteceu em crianças de 5 a 9 anos. É importante ressaltar que aproximadamente 2/3 dessas crianças hospitalizadas por síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica não tinham comorbidades. Pfizer já distribuiu mais de 185 milhões de doses da nossa vacina contra a Covid-19, a Comirnaty. Estão sendo usadas em pessoas com mais de 12 anos de idade, contribuindo assim para a redução significativa do número de casos no país, inclusive de casos graves, hospitalizações e mortes. A Comirnaty, ela se baseia na tecnologia de RNA mensageiro, que é uma plataforma inovadora, como citado pela doutora Rosana, mas não necessariamente nova. Eu acho que vale destacar que a BioNTech, parceira da Pfizer, estuda essa tecnologia há mais de uma década e que a Pfizer e a BioNTech estabeleceram uma parceria em 2018 para o estudo e desenvolvimento desta plataforma para a utilização contra o vírus influenza. E que, claro, pelas características muito interessantes dessa plataforma, como respostas imunes robustas, tolerabilidade favorável, flexibilidade e rapidez, tornaram realmente essa plataforma extremamente necessária durante a pandemia da Covid-19. A Comirnaty, ela foi estudada para a faixa etária de 5 a 11 anos em um ensaio clínico publicado por Walter e colaboradores em 2021, que mostrou que 2 doses da vacina na concentração de 10 microgramas administradas com 3 semanas de intervalo nessa população, nessas crianças de 5 a 11 anos, apresentaram um perfil de segurança e tolerabilidade favorável, respostas imunes robustas, inclusive contra a variante de preocupação na época, que era a Delta, que era a variante predominante naquele momento. Os dados de segurança da vacina verificados nesse ensaio clínico foram corroborados por dados de mundo real, onde mais de 7 milhões de crianças de 5 a 11 anos já foram vacinadas nos Estados Unidos e o perfil de segurança foi confirmado e continua totalmente favorável. Também houve o pronunciamento de Arnaldo Medeiros, ele é secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Ele fez um balanço de como estão os casos de Covid-19 nas crianças, inclusive fazendo um comparativo ano a ano para saber a evolução, se está diminuindo ou se está aumentando. Esse slide ele mostra claramente a curva de casos confirmados de Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, registrado no SUS Notifica,
tanto no ano de 2020 quanto no ano de 2021. Nós vemos o início da curva, temos um pico grande, né, com relação nessa faixa etária em 2020, por volta de julho e agosto. Em 2021, nós tivemos o pico grande, o reflexo associado com relação à VOC Delta, né, a VOC Gama, a disseminação da VOC Gama no Brasil, que coincide, obviamente, com o pico da Gama no Brasil, e a partir daí a gente vê uma queda bastante considerável do número de casos. O próximo slide, eu acho ele extremamente interessante, por favor, em que eu cruzo as duas curvas, onde a gente pode avaliar o número de casos mês a mês, tanto no ano de 2020 quanto no ano de 2021. E a gente vê claramente que no ano de 2021, comparando com os mesmos meses referentes ao ano de 2020, uma redução bastante significativa de casos ao longo do ano de 2021, né? Quando comparados, por exemplo, com os mesmos meses ao ano de 2020 com relação a casos de Covid no período etário de 5 a 11 anos. Esse é o número de casos confirmados por Covid de 5 a 11 anos, segundo o sexo, registrado no ESUS Notifica. Em 2020 e 2021, a gente tem um número de casos, tanto de número masculino e feminino. A gente vê que em 2020 havia uma tendência maior para o sexo masculino, enquanto que em 2021 isso ficou mais ou menos em torno de 50% para cada um. Essa é a curva, obviamente, que tem uma sobreposição de dados com relação a a curva de 2020 e 2021. Esses são os casos confirmados de Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, segundo raça e cor. A grande maioria, tanto em 2020 e 2021, é da raça ou cor branca ou parda, né? Mas tendo também afetado, obviamente, a raça negra, amarela e indígena. Essa é a distribuição dos casos ao longo dos meses, tanto para o ano de 2020 até outubro de 2021. Nesse slide, nós temos os casos de síndrome respiratória aguda grave hospitalizados por faixa etária no Brasil. Nós temos no Brasil, até a data de hoje, de março de 2020 até 2021, relatados 2.818.000 casos de SRAG. Desses 2.818.000 casos de SRAG, 1.881.000 são SRAG por Covid. E depois houve um representante da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, que é um médico muito conhecido em São Paulo. É o doutor Roberto Zeballos. Esse médico, ele tem muitas lives, muitas informações na internet, você pode ter já ouvido falar dele na internet. Porque o doutor Zeballos, ele é contra, neste momento, a vacinação. Ele acha que a vacina não funciona mais. É um argumento dele. E ele é um médico que tem tratado Covid desde o início. Ele acredita, inclusive, que a Ômicron, essa variante, seria o fim da pandemia. Mas você sabe que já descobriram uma nova variante, né? Descobriram uma nova variante na França, com mais de 40 mutações. Então, esse negócio de fim da pandemia a gente nem acredita muito. Mas ele não vê a necessidade de imunizar crianças nesse momento, ou seja, de vacinar crianças de 5 a 11 anos. Vamos ouvi-lo. Agora eu queria fazer um exercício, porque nós estamos usando uma solução antiga para circunstâncias totalmente novas. Então vamos tomar uma respiração profunda, o exercício do avestruz, tirar o buraco da cabeça onde só vê vacina e vamos olhar quais são as circunstâncias atuais do Brasil. Porque nós vimos números muito bem apresentados, por melhores que sejam as intenções, mas muitos deles foram no ágio da cepa gama. Isso é uma característica do Brasil. A cepa gama pagamos um preço caríssimo. No entanto, ela imunizou muita gente. E eu não sei por que até hoje ignoram a imunidade adquirida, que isso é imunologia básica. A imunidade adquirida ela é muito superior. Inclusive agora na Ômicron, que eu estou vendo pela primeira vez um grau significativo de reinfecção, quem teve a doença lá atrás fica 2 dias só. É algo de observação? É, mas a ciência da observação tem que ser respeitada. Então, fazendo esse exercício, vamos tirar do buraco e
e vamos ver qual é o problema atual que nós temos, não o problema da cepa amazonense. Então, nós estamos hoje com os números de fatalidades e internações em queda, nós não temos congestão hospitalar, tá certo? Nós estamos com o surto de Ômicron, que se mostrou uma cepa que parece que veio de Deus, porque já tem estudo mostrando que ela gera imunidade contra, inclusive, a cepa Delta. Então, é uma cepa que não está causando o grande problema dessa epidemia, além do pânico que é gerado. O grande problema dessa epidemia era a congestão e as fatalidades. Eu sei, porque eu e vários colegas estávamos na linha de frente. Me deram trabalho. Perdi muito pouca gente, porque logo de cara eu entendi o mecanismo da doença, que era uma doença pulmonar imunológica, e 3 meses antes dos ingleses, nós brasileiros, pioneiros, salvamos muita gente. Salvamos muita gente. E mesmo ao contrário das sociedades que têm que aguardar as evidências, a gente entende isso, mas quando você tem que tomar uma decisão rápida, você está com o seu paciente para morrer, você tem que olhar a arte perdida de curar, que é observar, concluir e fazer o seu diagnóstico. Nós não temos hoje uma situação de emergência e essas vacinas são emergenciais. Eu fico até constrangido, por melhores que sejam as intenções, quando falam que gerou uma resposta imunológica de 95%, só que é para a cepa anterior. É para a cepa anterior, que nem está mais circulando. Como é que vocês me explicam? Não precisa ser nenhum gênio. Tem estudos mostrando que imunologia básica, a Ômicron e a cepa Delta, elas mudaram demais e não está havendo uma neutralização. Para os pacientes de risco, eu sou testemunha que as vacinas beneficiaram somente naquelas cepas mais graves. Mas hoje, diante de uma Ômicron e de uma Delta, que a gente trata a maioria das pessoas na residência, eu já tive 36 casos simultâneos internados. Hoje eu estou com 3. Então, o que acontece? A Ômicron, então, se o benefício da vacina, que isso eu vi, e está de parabéns os fabricantes, porque esvaziaram as UTIs, mas eu vi isso. O benefício é diminuir a severidade, mas se você tem uma cepa Ômicron, que a severidade é mínima, ainda mais num grupo de população, por mais que nós colocamos uma lupa nas últimas apresentações e colocamos os dados, e a síndrome multissistêmica tem um tratamento que funciona, sim, eu converso com os pediatras, apesar de eu só ver os adultos, quer dizer, a hora que você vê, são casos muito leves. Então, eu quero entender, diante qual é o problema que nós temos hoje, qual é a justificativa para botar as crianças em risco de ter uma miocardite. Ah, miocardite é leve quando não é no seu neto, é leve quando não é no seu filho, tá certo? Aí é leve. E agora uma pessoa que é completamente a favor da vacina. O Dr. Marco Aurélio, ele é da Sociedade Brasileira de Pediatria. E ele falou a favor da vacina e mostrou, né, eu achei a explanação dele importante, porque ele mostrou dados da letalidade da Covid em criança. Né? E você observa que muitos médicos mudaram de opinião. No início dessa pandemia, a gente conversava com um pediatra, também da área de infectologia, e os médicos diziam que não havia necessidade de vacinar a criança, né? Inclusive defendendo que a criança voltasse para a escola. Você deve ter acompanhado tudo isso. Mas o médico, né, pediatra, pesquisador, esse cientista, ele diz que a ideia mudou diante das evidências. Acompanhe também. Eu creio que houve algum equívoco por parte de muitos de nós, de nos distrairmos com uma característica que é intrigante da Covid-19, que é a desproporcionalidade de impacto dessa doença nos adultos em relação às crianças. Esse é um dado inquestionável, desde os primeiros casos relatados na Ásia. Sem dúvida, a doença tem um impacto muito maior entre adultos do que entre crianças, particularmente, né, no grupo de crianças ao qual a gente, vamos dizer, discute hoje estratégias de prevenção. Entretanto, isso nos distraiu e nos tirou a atenção da relevância que essa doença tem para a população pediátrica. Se não vejamos os dados, nós temos aqui até o momento 22 milhões de casos registrados aqui no país,
mais de 600 mil mortes por Covid-19. Isso representa uma letalidade, que é o termo que a gente usa para expressar a chance de morte nos casos diagnosticados com a doença, de algo entre 2,5% e 3%. Entre essas mortes por Covid-19, até outubro, que é aproximadamente 2 meses atrás, nós tínhamos 2.500 dessas mortes registradas em crianças. Isso representa, de fato, um número muito pequeno dentre o total de mortes. São apenas 0,4% das mortes no país. Houve também, até o momento, o registro de 34 mil hospitalizações por Covid-19 no grupo de 0 a 19 anos de idade. Se nos detivermos a esses números, nós chegamos à conclusão que, para cada uma dessas 34 mil hospitalizações, uma vez que um pai ou uma mãe internava uma criança com Covid-19, o risco de morte era de 7%. Ou seja, a cada 15 crianças hospitalizadas com Covid-19, uma delas, infelizmente, acabava sendo vitimada pela Covid-19. Boa parte das que sobrevivem com sequelas cognitivas, sequelas respiratórias, sequelas cardiovasculares, além do impacto que essa doença traz. Crianças de 5 a 11 anos representaram aproximadamente 1/5 das hospitalizações e 14% destas mortes. Eu fiz um cálculo aqui, as referências estão aí, comparando as nossas taxas de mortalidade. Então, muita atenção, eu falei primeiro em letalidade, que é o risco entre os que adoecem, e agora eu estou falando em mortalidade, que é o risco de morte pela população avaliada. E no Brasil, entre crianças e adolescentes, nós tivemos uma taxa de mortalidade de 0 a 19 anos de aproximadamente 41 mortes para cada 1 milhão de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos de idade. Números que são aproximadamente 5 a 10 vezes superiores, por exemplo, aos números dos Estados Unidos ou aos números do Reino Unido. Trouxe a vocês uma comparação do que representa a Covid-19 em crianças, perto de outras doenças passíveis de prevenção por vacinas, no ano que precedeu a introdução das vacinas no nosso calendário do Programa Nacional de Imunizações. E vemos de forma inequívoca, comparando os dados de um ano de Covid-19 aqui no Brasil, entre julho e junho desse ano, com as mortes pela meningite meningocócica, pela meningite pneumocócica, ambas vacinas introduzidas no final de 2010, pela influenza no ano da pandemia, H1N1, que foi o ano que mais mortes registrou em crianças associadas à influenza. Só para que os senhores tenham uma ideia, este ano de 2021, houve até o momento 300 hospitalizações em crianças por influenza. 300. Com uma morte. Para que se tenha uma ideia do que representa a Covid-19 em relação a algumas dessas doenças.